Bora aprender a produzir esse pendente aqui em macramê? Oi gente, eu sou a G, artesã do Dona G Macramê, e hoje a Euroroma me convidou para vir produzir esse pendente em macramê com o espesso 24 fios. E a cor escolhida foi a cor salmão, e eu achei que essa cor ficou assim simplesmente maravilhosa para essa produção. E eu quero contar para vocês por que eu escolhi o 24 fios para a produção dessa peça aqui. Acontece que essa peça ela pode com certeza ser feita com as outras espessuras, porém, como a gente precisa de bastante franja para esse pendente e é uma peça um pouco mais delicada, o 24 fios se encaixa perfeitamente, porque ele vai deixar essa franja maravilhosa e super fluida. E também deixa os nós bem delicados, né? A gente precisa fazer um pouco mais de nós com ele, em comparação se utilizasse o 48 fios ou o 32 fios. Porém, deixa a peça super delicada. Aqui, ó, tanto os nós quanto as nossas correntes fica super delicado, super legal de produzir aí. Dito isso, bora ver o que nós vamos precisar para produzir essa peça aqui, que é super fácil, gente. Bora lá. Para a produção do nosso pendente, é bem simples. Nós vamos precisar apenas do nosso espesso 24 fios. Esse aqui que eu tô utilizando, ele é na cor salmão. Muito lindo, vai ficar maravilhoso, principalmente aí para um quarto de menina, de bebê, coisa linda. E também, né, às vezes para dar aquela cor no ambiente, numa sala, ou até mesmo aí no seu quarto. Mas, como eu sempre falo aqui, existe uma variedade enorme nas cores do espesso. Gente, sério, é de ficar louca e totalmente indecisa em qual cor que você quer produzir. Mas é só você acessar o catálogo aí do seu fornecedor do espesso 24 fios que você vai ver a grande variedade que tem. Inclusive, eu escolhi aqui a numeração de 24 fios, porque eu gosto bastante de trabalhar com ela, né? Ela foi a primeira que apareceu aqui pra gente no macramê, então eu gosto bastante de trabalhar com ela. Além de que, por ela ser menor em relação ao 48 e 32 fios, nós vamos colocar vários fios ao longo aqui do nosso aro de MDF. E isso vai fazer com que a gente tenha muita franja, que é aqui a ideia do nosso pendente, que ele tenha muita franja, balance bastante aí, fique bem lindo no ambiente que você vai colocar. E falando no nosso aro, esse aqui é um aro de MDF e ele tem 21 centímetros de diâmetro. E se você quiser aí, você pode tranquilamente aumentar o tamanho, né, desse aro, diminuir ele também. O que vai mudar é a quantidade de fios que você vai adicionar e na hora que a gente for fazer os desenhos, você vai precisar fazer uma contagem certinho para que os seus desenhos deem certo. Mas tirando isso, é super fácil de adaptar. Eu vou fazer a luminária aqui com vocês pela primeira vez, então eu ainda não sei certinho a quantidade de fios e também a metragem de fios que eu vou utilizar, porque aqui eu fiz um cálculo, né, da minha metragem, mas eu quero passar ela certinho para você. Então eu vou deixar aqui em cima escrito para vocês a quantidade de fios que eu utilizei e a metragem também desses fios. Mas o nosso primeiro passo não é colocar diretamente os fios aqui, e sim fazer a nossa alça, que vai ser onde a gente vai pendurar o nosso pendente. Então, bora lá. Para a nossa alça, então, o começo do nosso pendente, eu peguei aqui os 8 fios, mais um fio de 1,5 m e um fio de 40 centímetros. Você vai encontrar o meio desses fios e, ó, nós vamos fazer aqui uns 10 centímetros de nó quadrado. Então, você vai colocar o seu fio no meio, tá? Então, aqui tem que estar o meio dele. E vamos iniciar o nosso nó quadrado. Então, deixo aqui, né, os vários fios parados. Pego o da esquerda, passo por cima deles, o da direita passa por cima do da esquerda e a gente resgata aqui no meio e puxa. Fiz a primeira volta do nó quadrado, vou fazer a segunda, que é passar o da direita por cima aqui dos do meio, o da esquerda passa por cima do da direita e a gente resgata aqui por baixo.
e aperta. E pronto. Esse aqui é o nosso nó quadrado, nós vamos fazer ele bastante aqui na nossa peça. E vamos repetir esse nó aqui até dar 10 centímetros de nó. Então, só repetir ele aqui, caso precise pegar de novo, volte e vá treinando ele. Então, bora lá. Agora já estamos aqui com os nossos 10 centímetros de fio. Nós vamos dobrar aqui, ó, a nossa faixa, formando uma alça. E vamos juntar todos os fios. E aqui com o nosso fio de 40 centímetros, vamos fazer um nó escondido. Então, você faz uma voltinha e segura aqui no meio com a pontinha para cima. Coloca aqui onde a gente vai começar, que é bem no finalzinho, ó, bem onde eles se encontram. E com o fio maior a gente vai começar a fazer voltas, prendendo todos eles. Então, já foram 3, 4, 5 voltas. E aqui, ó, já vou passar o fio que eu tava enrolando por dentro dessa voltinha. E o fio aqui de cima eu puxo. E esse aqui é o nosso nó escondido. Justamente porque quando a gente puxa, o nó fica aqui dentro. E agora eu vou cortar bem rente todos esses fios menores que eu tenho aqui, ó. Então, o que eu fiz aqui embaixo, mais os dois que eu estava fazendo o nosso nó quadrado e esse aqui de cima. Então, no total, cortei 4 pontinhas e vou aqui usar minha tesoura para colocá-las mais para dentro, para não ficar as pontinhas aparecendo. Prontinho. Então, aqui está a nossa alça. Caso você queira fazer ela maior, não tem problema. É só você cortar um fio, né, um pouco maior do que 1,5 m e fazer aí mais nó quadrado para deixar essa alça ainda maior, tá? Mas esse tamanho aqui tá bom para o nosso pendente. E agora, nós vamos iniciar aqui a fazer os nós com esses fios para ser o nosso espaçamento, né, do diâmetro do nosso aro. Então, vamos fazer nós nesses fios aqui que vão ser presos aqui no nosso aro. Prendi a minha alça aqui no meu borde de macramê, só para me dar mais firmeza, mas você pode tranquilamente prender aí, ó, no próprio rolo e conseguir fazer os nozinhos, tá? É só para dar firmeza mesmo aqui pra gente. Prendi com um alfinete normal. Então, agora, nós vamos pegar de 2 em 2 os fios, né? Você pode até separando aqui para pegar sempre 2 em 2 que estão próximos, né, um do outro. Então, vou separar aqui. No total, vão ser 8 grupinhos que eu vou fazer o nó. Então, separar aqui de 2 em 2. Pronto. Agora é bem simples o nó que a gente vai fazer. É o nó correntinho. E ele é a mesma volta que a gente dá no festonê, porém a gente dá uma volta, troca a base, faz uma outra volta. Troca a base, faz outra volta. E assim por diante. Então, aqui para o nosso primeiro nó correntinha, eu pego aqui o fio que tá na esquerda, passo por cima do da direita e resgato aqui por baixo. E puxo. Ó. Então, aqui fiz uma volta. Agora, o contrário. Eu pego o da direita, passo por cima do da esquerda e resgato aqui no meio. E puxo. E eu vou trocando, ó. Então, agora o da esquerda por cima do da direita, resgata no meio. Troca o da direita por cima, resgata aqui no meio. E assim por diante. Então, aqui, ó, no total, a gente já fez 1, 2, 3, 4. E vamos continuar fazendo aqui. Esse nó aqui, ele é um nó bem flexível.
Tanto é que se você puxar, ó, ele vai esticar. Então, uma coisa que eu recomendo é sempre que você estiver fazendo esse nó, é que você estique ele, para que não seja uma caixinha de surpresa aí bem na hora que você estiver pendurando o seu pendente. Então, por enquanto, eu fiz 14 nozinhos nessa primeira faixa e eu vou fazer 14 nozinhos em todas as outras faixas também. Então, bora lá. Deixando ele bem preso aqui e começa a fazer os seus nozinhos. Já fiz aqui as 8 faixinhas e eu acabei adicionando mais 2 nozinhos no final para a gente ter aqui o nosso diâmetro certinho. Então, no total, cada faixinha ficou com 16 nozinhos. Agora, nós vamos colocar aqui, ó, a nossa alça por dentro e nós vamos pegando de uma em uma faixa e vamos adicionar ela aqui no nosso aro. Então, para isso, você vai ajustar aqui a sua faixa do jeito que você quer que ela fique. E nós vamos fazer, basicamente, um festonê aqui no nosso aro. Então, ó, o aro fica por cima, a gente pega o fio, passa ele por cima e resgata aqui, ó, no meio e puxa até o final. E a mesma coisa, passa por cima e resgata aqui no meio e puxa. E o outro é a mesma coisa, passa por cima, resgata aqui no meio, passa por cima e resgata no meio. Pega agora a próxima faixa e nesse momento você não precisa se preocupar com o espaçamento, tá? Depois que a gente adicionar todas, a gente vê isso. Mas vamos adicionando de uma em uma. Então, mesma coisa. Fazendo aqui o festonê. Passa por cima, resgata aqui no meio. E o único cuidado que a gente tem que tomar aqui é de pegar as faixas que estão ali no meio também, hein? Pronto, agora sim a gente já criou a nossa base do pendente. E conforme a gente for colocando os fios aqui e pendurar, ele vai ficar mais pesado e vai ceder um pouquinho mais para cima aqui também, tá? Então por isso que eu gosto de deixar ele bem retinho. E agora sim, a gente pode começar a dar os espaçamentos iguais. E o que eu recomendo é que você deixe eles bem iguais para que eles recebam a mesma quantidade de fios, porque a gente vai utilizar esses espaçamentos aqui para delimitar o desenho do nosso pendente. Bom, agora sim. E agora eu vou levar ele lá para nossa arara para a gente começar a adicionar os fios. Então, bora lá. Já comecei a adicionar alguns fios aqui e eu já vim para minha arara, porque fica bem mais fácil você produzir aqui nela. Então, é só colocar em um ganchinho, ó, ou você pode até mesmo amarrar, né? Coloca aqui, amarra e coloca na sua arara. E eu também quis mostrar desse jeito, só para mostrar para vocês que é normal, tá, gente? Conforme vocês forem colocando os fios, conforme vocês forem produzindo os nós também, ela ficar meio pamba, dessa forma aqui, ó, ficar, né, pendendo para um lado, de um lado do que pro outro, porque aqui tem bem mais peso do que aqui, né? Então faz todo sentido, só para mostrar para vocês que isso é normal. E aqui, já vou mostrar para vocês como que eu adicionei os fios, mas só para mostrar qual que é a lógica, né, dessa adição de fios. Eu coloquei aqui no meio 7 fios, ó. Então, em cada espaçamentozinho aqui,
nós vamos utilizar 7 fios. E se em cada espaçamento nós vamos utilizar 7 fios, nós temos aqui no total 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 espaçamentos. Então, no total, vamos adicionar 56 fios, tá? São fios todos iguais, eu cortei todos eles na mesma medida, mas eu vou deixar aí uma medida mais exata do que a que eu tô usando aqui, que é apenas, né, para fazer um primeiro teste para vocês. E aqui eu quero explicar uma coisa, por que eu adicionei 7 e não um número par? Porque o nosso 8º parzinho é justamente esse aqui, ó, da nossa faixa. Então, se a gente pegar um desse parzinho aqui da faixa mais o 7, nós vamos ter aqui no total 8 parzinhos de fios e vamos conseguir fazer 4 nós quadrados, né? Vamos conseguir um grupo aqui de 4 nós quadrados, que é exatamente o que a gente precisa. Então, já comecei a adicionar aqui alguns fios. Eu já cortei todos eles aqui também para agilizar o processo. E é bem simples, você vai pegar um dos fios, vai encontrar o meio deles e para isso você junta as duas pontinhas, encontra aqui o meio e nós vamos adicionar, ó, com a voltinha você passa ela por baixo e resgata aqui, ó, no meio os dois de trás. E daí você puxa. Esse aqui é o nosso nó de laçada e ele não tem o tracinho na frente, tá? O tracinho está aqui atrás, que é justamente para a gente seguir o mesmo padrão desses que a gente fez o festonê aqui no aro, né? Para prender as faixas. Então agora é só adicionar todos os fios dessa forma com o nosso nó de laçada com o tracinho para trás. E uma coisa bem importante, mantenha os 7 fios nos espaçamentos, tá? Se você acabar adicionando algum fio a mais, primeiro que pode afetar o nivelamento dele, né? Por um lado está um pouco mais pesado do que o outro. E se você adicionar um fio a mais dos 56, né, que eu falei aqui para vocês, vai acabar que o padrão dos nós, né, da trama que a gente vai fazer aqui, ela não vai ficar completa, né? Vai ficar aí fio sobrando. Então, é importante que se você for aumentar ou diminuir aqui também o seu aro, que você leve em consideração tudo isso que eu te falei. De ser números ímpares aqui dentro, de adicionar em todos os espaçamentos números iguais, para você conseguir manter o seu padrão aí depois. Agora que todos os nossos fios estão adicionados, e gente, eu sou tão apaixonada nesse tipo de peça, que só assim para mim a peça já está maravilhosa. Mas vamos dar uma incrementada aí com os nós de macramê. Então, como eu falei para vocês, nós vamos ir fazendo a nossa trama em grupos de 8 fios adicionados. Que se for contar por fios assim, né, unitários, vão ser 16 fios no total. E é bem simples a gente contar, não precisa ficar aí contando aí um por um, não. É só você pegar aqui, ó, a faixa e os 2 fios dela. E aqui, ó, a outra faixa é essa aqui. Então, o nosso conjunto, né, de fios vai até o parzinho antes dessa próxima faixa aqui. Ó, vai assim. Inclusive, se você quiser, para você ir fazendo, né, aí os primeiros grupos, você já pode ir separando eles. Então, você vem, amarra aqui eles e vai fazendo isso, ó, um por um. Vem, amarra aqui os próximos e assim por diante. Porque dessa forma você consegue, né, manter os fios organizados. E isso principalmente se você é iniciante. Porque eu sei que o macramê, por ter muito fio, a gente acaba se confundindo às vezes. Então, fica aí essa dica para você, né, se organizar aí com os fios e conseguir fazer, né, a nossa trama tranquilamente. Aqui eu vou fazer então com esses primeiros 8. E o que a gente vai fazer? Nós vamos fazer aqui um triângulo invertido, né, com a ponta para baixo, em nós quadrados. Então, vamos fazer uma fileira com 4 nós, uma fileira com 3, uma fileira com 2 e uma fileira com 1. Então, bora lá. Ó, a primeira coisa que você vai fazer é pegar os 4 primeiros fios e vamos fazer uma quadrada.
Lembrando que o nó quadrado a gente deixa os dois do meio aqui parados. O da esquerda a gente passa dobrando por cima dos dois do meio. O da direita passa por cima do da esquerda e a gente resgata ele aqui no meio. E puxa. Puxa aqui até o final. Agora a gente inverte, o da direita passa por cima dos dois do meio, o da esquerda passa por cima do da direita e a gente resgata aqui no meio. E puxa. Então agora nós vamos fazer, né, esse mesmo nozinho aqui nos próximos 3. Então, pega os próximos 4 fios e faz um nó quadrado. Se precisar, volta aí, né, um pouquinho no vídeo, onde eu te ensinei bem calmamente a fazer o nó quadrado. Faz aí o seu, vai treinando, que é bem tranquilo. É um dos nós mais básicos aqui do macramê. Então aqui, ó, a gente fez os primeiros 4 fios, agora a gente vai separar os 2 de cada ponta e vamos ficar aqui com 12 fiozinhos, ó, 12 fios. E a mesma coisa, a gente pega os primeiros 4 e esses primeiros 4, ó, eles vão estar no meio entre esses dois nós aqui, que é justamente a gente fazer um nó alternado aqui nele, com o nosso nó quadrado. Então, faz mais um nó quadrado aqui. Passa para o próximo, os próximos 4 fios, faz mais um nó quadrado, passa para os próximos 4, mais um nó quadrado. E olha, lembra que eu falei para vocês? A gente fez 4 em cima, 3, agora nós vamos tirar mais 2 fios de cada lado. E com esses fios aqui restantes no meio, nós vamos fazer 2 nós quadrados, ó. Um com esses 4 e outro com esses 4 aqui. 4, 3, 2. Vamos tirar mais 2 fios e fazer a nossa pontinha aqui do triângulo com o último nó quadrado. E pronto! Já fizemos a nossa primeira parte aqui da trama. A gente pode voltar os fios. E agora, o que vai acontecer? Nós vamos passar para o próximo grupo. Então, ó, a gente pega o primeiro aqui, que é o correspondente da nossa faixa, mais os próximos 7 fios adicionados. Ó, daí o próximo grupo é, de novo, os 2 da faixa, mais os 7 grupos adicionados. E vamos fazer a mesma coisa que a gente fez aqui. O bom é que a gente vai repetir esse processo mais 7 vezes nos outros 7 grupos com os 8 pares de fios. Então, bora lá. Depois que você já fez toda essa primeira parte em toda a volta aqui do seu pendente, agora a gente vai fazer essa segunda parte aqui, que é completar o losango, mas deixando ele vazio aqui no meio. E para fazer isso é bem simples. Nós vamos pegar aqui os 2 últimos nozinhos. Então, ó, os 2 últimos nozinhos. E nós vamos, ó, tirar os 2 fios da ponta de cada um deles. Tá? Então, ó, nós vamos utilizar eles aqui. Vou começar aqui pelo da direita. Então, eu vou pegar esses 2 fios aqui das pontas do nosso nó. Vou pegar os próximos 2 fios do lado aqui e eu vou fazer um nó quadrado. Porém, esse aqui é aquele nó quadrado que a gente tem que ter muita leveza, muito cuidado ao fazer, porque a gente tem que apertar até chegar aqui no nó de cima. Se a gente apertar muito, ó, ele sobe e ele fica torto. Então, a gente tem que respeitar o espaçamento, ó. Tem que ter esse espaçamentozinho aqui. É importante para manter, né, o nosso losango. Então, vou terminar aqui o nó quadrado. Fiz um aqui,
Daí eu venho aqui para esse outro. Venho aqui para o outro, né, que eu tinha tirado também, ó. Tinha tirado os 2 fios. E faço esse mesmo nozinho aqui. Então, pego os outros 2 fios, faço um nó quadrado respeitando o espaçamento aqui na lateral. Pronto, ó. Fiz esses 2 nós, agora a mesma coisa, tiro os 2 das laterais. E aqui, com esses 2, pego os próximos 2, faço um nó quadrado, respeitando o espaçamento. E aqui a mesma coisa. Pego os 4 aqui primeiros. E nós vamos continuar esse processo até fechar aqui o nosso losão. Então, bora lá. Tiro os 2 da ponta. Pega aqui os 4 primeiros. Faz um nozinho. Os próximos 4. Vamos para o nosso último nozinho, que é juntando aqui eles, ó. Pronto. Então, essa aqui é a segunda parte do nosso pendente. E agora nós vamos repetir esse mesmo processo aqui nos outros, ó. Vamos repetindo ele. Lembrando, aqui a gente pega a nossa primeira parte, ó, que ela vem até aqui, ó. 4, 3, 2, 1. Esse nozinho aqui. 4, 3, 2, 1. Daí, como aqui desse lado eu já fiz, né, a segunda parte, é com aqueles 2 fios que a gente separou primeiro. E aqui também é a mesma coisa. É com os dois fios das laterais, tá bom? Vamos fazer a mesma coisa, ó. Vou pegar aqui os 2 mais os 2 do lado e faço um nó quadrado. Agora eu vou fazer uma diagonal e depois eu faço a outra. Gente, mesmo processo. E é bem gostosinho fazendo assim, que é só um tipo de nó. Depois, no finalzinho, a gente vai fazer outros tipos de nós, mas aqui, esse desenho é só com um nó quadrado, bem gostosinho de fazer. Então, ó, fiz aqui 3 nós na minha diagonal. Vou pegar aqui e fazer mais 3 nós agora na diagonal da esquerda para a direita. E agora, junto os 2 aqui. Vocês viram que esse aqui, eu não fui tirando os fios, né? Porque eu já tô acostumada a fazer. Caso você ainda se enrole um pouco aí com os fios, vai fazendo igual eu fiz esse primeiro. Vai tirando os 2 de cada ponta e fazendo o nó, né, da próxima diagonal, beleza? Então agora continua fazendo aqui, né? Eu preciso só fazer mais esse, porque os outros eu já fui fazendo para determinar a trama aqui para vocês. Faça aí a parte 2 em todo o seu pendente e depois a gente vai para a parte 3. Então, bora lá. Agora, então, que você já finalizou a parte 2, vamos para a parte 3, que é fazer esse losango aqui, ó. Então, a gente já fez a parte 1, parte 2 e agora é a parte 3, esse losango aqui. E percebemos que dentro do losango temos outro losanguinho aqui no meio. Então, vamos começar com esse losanguinho pequenininho que fica aqui no meio e depois a gente fecha o losango maior. Aqui, ó, nós temos a parte de baixo do nosso losango, a parte de cima, parte de baixo, parte de cima, parte de baixo. Nós vamos fazer entre as duas partes de baixo e bem no meio aqui da parte de cima. Então, ó, aqui na pontinha, você vai pegar os 4 fios do meio, tá? E vai fazer um nó quadrado. Só que esse nó quadrado a gente não vai levar até o final. Nós vamos dar um espaçamento de mais ou menos um dedinho, ó. Um dedinho de espaçamento. Dessa forma aqui.
Daí, ó, com os 2 fios das laterais, vou até separar esse aqui. Com esses 2 fios da lateral, você vai pegar os próximos 2 fios, vai fazer um nó quadrado, novamente, respeitando o espaçamento aqui, ó. Daí você volta esses 2 e faz agora o nó quadrado com os próximos 2 aqui da esquerda. E, ó, nós temos aqui 3 nós quadrados, nós vamos pegar os 4 fios do meio e fazer mais um nó quadrado aqui. E temos nosso mini losango aqui com 4 nós e no meio, tá bom? Então, vou repetir agora esse losango em todos os meios e depois a gente finaliza a parte 3 fechando ele aqui. Então, bora terminar aqui. Depois que você fizer, então, os mini losangos, nós vamos finalizar a parte 3, fechando aqui esse losango, como eu falei. Então, ó, entre cada losango, a gente tem as partes de baixo aqui, ó, né? Temos o pico alto e o baixo. Então, nós vamos pegar esses 2 nozinhos aqui. Ó, então você pode até separar os 4 fios e vai ser, gente, a mesma coisa que a gente fez aqui. A única diferença é que aqui foi sem nada no meio e aqui agora tem um losango. Então, a gente tira os 2 da ponta e aqui, ó, a gente faz aqui com os próximos 2, a gente faz um nó quadrado respeitando o espaçamento. Aqui com esse também faz um nó quadrado respeitando o espaçamento. Tira os 2 fios da ponta, de cada uma das pontas. Mesma coisa. Pega os 4 aqui primeiros, faz um nó. Os 4 primeiros daqui e faz um nó. Tira novamente os 2 da ponta. Pega os 4. E finalizamos aqui a nossa parte 3. Então, agora é só a gente repetir esse mesmo processo. E daí, ó, aqui onde estava o nosso bico aqui do meio, ó, a gente tinha aqui esse nozinho, 2 fios a gente já usou para finalizar essa parte 3. Os outros 2 fios a gente vai usar para finalizar essa parte 3 aqui. Então, ó, você pega os 2 mais os 2 do lado e faz o nó quadrado. E assim por diante, fazendo o mesmo processo que a gente acabou de fazer. Então, bora finalizar aqui. Bora agora para a nossa parte 4, relembrando. Essa aqui foi a parte 1, esse fechamento aqui foi a parte 2 e o fechamento com o meio aqui, a parte 3. A nossa parte 4 é formar um outro losango aqui, só que todo preenchido. Dessa forma aqui, ó. Ó, ele tá um losango aqui preenchido. Então, é bem simples da gente fazer. Nós vamos aqui pegar o pico aqui, ó, de cima agora. A gente pega os 4 fios aqui do meio e vamos fazer um nó quadrado. Aí, uma observação. Você já pode parar aqui na parte 3 também, ó. Porque ele já tá lindo, já serve como um pendente. Mas eu vou dar uma incrementada aqui, por isso que a gente vai continuar. Então, fiz aqui o meu primeiro nó quadrado no meio. E, ó, nós vamos fazer, para ficar mais simples, né, de vocês entenderem,
nós vamos fazer os nós quadrados até deixar aqui reto, na mesma altura, tá? A mesma linha. Então, fiz esse aqui do meio. Agora, os 8 fios aqui do meio, eu vou usar 4 para fazer o próximo nó quadrado e os outros 4 para fazer aqui o segundo nó quadrado. Pronto. Agora falta só a gente finalizar aqui, ó, a última fileira, né? Então, a gente tem que fazer um nozinho aqui, mais um aqui e mais um aqui, para igualar com esses dois aqui do pico de baixo. Então, ó, é só você pegar esse nozinho, os próximos 4 fios, né, depois do nozinho, faz um nó quadrado. Os próximos 4 fios, mais um nó quadrado. E os próximos 4, mais um nó quadrado. Olha que lindo que ficou também. Só com essa meia, né, daqui da parte 4 já tá lindo. Eu vou completar ele aqui, ó, a meia aqui nesses seguintes, para vocês verem como que fica ele completado. Também é uma outra opção, né, para você fazer só desse jeito. Então, ó, venho aqui pro próximo, faço a mesma coisa. Aqui no ponto, na ponta de cima, pego os 4 do meio, faço um nó quadrado. E vou aumentando aqui até nivelar os meus nós. E, gente, dá para fazer tanto, mas tantos desenhos com o nó quadrado, né? Brincando com essas diagonais, brincando com os losangos. Dá para fazer muita coisa e ir testando. Então, ó, com os fios alinhados, ele fica assim. Bem lindo também, uma ótima opção para você oferecer aí, né? Com o trabalho só aqui em cima e aqui embaixo as franjas maravilhosas com o nosso espesso 24. Agora, nós vamos finalizar a nossa parte 4. Então, aqui, ó, vamos localizar novamente. Parte 1, parte 2, parte 3. Aqui, ó, a parte 3 com o losango no meio e os espaçamentos. E aqui a nossa parte 4 com o meio losango preenchido. Depois que a gente preenche e fica tudo reto, fica um pouco difícil da gente identificar qual nozinho exatamente pegar. Por isso que eu falei para vocês, preencha tudo e depois, agora, né, eu vou mostrar certinho onde que a gente vai encontrar o nó para começar aqui e terminar o nosso losango. Então, você vai pegar aqui na parte 1, escolhe uma parte 1 aí para você. Você vai pegar a parte 1, o primeiro nozinho, e você vai descer a diagonal até o último nó. Esse último nó é a ponta da lateral aqui do nosso losango. Então, quando você encontrar esse último nó, você vai pegar os 2 fios aqui da lateral e vai fazer um nó quadrado aqui embaixo com ele, né? Pegando os 2 fios do lado. Então, ó, encontrei aqui, já fiz a primeira, né, o primeiro nó da fileira de baixo. E daí agora, ó, a gente pegou o primeiro aqui, encontramos. Agora a gente vai no grupo do lado e pega a outra extremidade aqui, o outro fio aqui da ponta e desce a diagonal até encontrar o último nó. E a gente faz a mesma coisa, pega daí os 2 fios, mais os 2 fios do lado e faz o nó. Ó, daí sim agora a gente continua descendo aqui o nosso triângulo. Então, se ficar mais fácil para você, tira os 2 fios aqui das laterais. Mas vamos continuar aqui, ó, os do lado, tá? Então, a gente fez esse nozinho, os próximos 4 fios aqui. Faz mais um nozinho quadrado.
os próximos 4 também. A gente separou esses 2 fios para essa próxima fileira, então, aqui ó, essa segunda fileira vai ter 4, 8, 12 fios. Pega os primeiros 4, faz um nó quadrado e termina aí a fileira que tem que ter 3 nós quadrados. Terminou a segunda fileira com os 3 nós quadrados, tira. Vamos fazer a terceira fileira com 2 nós quadrados. Então, os primeiros 4. E agora, pega os 4 fios aqui do meio e faz o último nó quadrado. E assim, nós finalizamos a nossa parte 4, tá? Então, agora aqui, ó, pro segundo, a gente sabe que a nossa parte 4, ó, ela tá aqui. Então, você já pode pegar os 2 fios aqui, ó, que a gente tinha separado lá no comecinho e já começar aqui a parte 4. Aqui, ó, então, esse, daí eu venho aqui nesse e encontro aqui os 2 fios do nó quadrado pra gente começar também a outra parte do losango. Outra forma de você encontrar o próximo nozinho é, ó, você vai lá, encontra então a sua diagonal. Então aqui, ó, encontrei, né, a minha diagonal certinha. Daí, ó, você pega aqui, ó, 1, 2, 3, 4. O nosso quarto nó aqui é o nó que a gente vai pegar os 2 fios e fazer aqui o nosso nó quadrado para iniciar a parte de baixo do losango. Nós vamos finalizar agora o nosso pendente fazendo essas pequenas correntinhas aqui com o nó amizade. Esse nó amizade é o mesmo que a gente fez aqui, ó, na nossa cortina com as correntes também. Então vai ficar bem legal. E essa corrente, ela deixa aqui o nosso pendente mais delicado. Eu até testei com o nó DNA, mas eu achei que ele ficou muito grosseiro. E tanto a cor quanto, né, toda essa nossa trama pede algo mais delicado. Então você tem a opção de não fazer a corrente, porque assim já tá lindo também, ou então fazer a correntinha dessa forma. E para fazer a corrente é bem simples. Você vai pegar um fio de 2 metros aí, vai encontrar o meio deste fio e aqui, ó, na ponta de baixo do nosso losango da parte 4, você pega os 2 fios do meio. Aqui, ó, com o meio do fio, você coloca ele aqui por trás e nós vamos iniciar uma amizade, que é bem simples. Você faz aqui essa voltinha em S no fio da esquerda. O fio da direita passa aqui, ó, cruzando e a gente resgata aqui no meio. Vou fazer mais uma vez para vocês. Ó, daí vocês viram, apertei e empurrei lá para cima. Então, ó, é sempre o mesmo nó, tá, gente? A gente vai fazer 13 nós em uma correntinha dessa. Então, sempre o da esquerda faz a voltinha, ó, ele faz uma voltinha em S, tá vendo? Daí o da direita a gente passa aqui por cima, a gente leva ele aqui para trás e resgata aqui no meio da voltinha do S. Puxa e vem aqui até o final. E nós vamos fazer esse nó 13 vezes. Então, a gente já fez 2. Vamos para a terceira. Depois que você terminou aqui os seus 13 nós, tá vendo que a faixa, ela fica meio torta, ó? Aqui a minha tá meio torta. Deve vir aqui para vocês verem, ó. Ela tá bem tortinha. Quando ela estiver torta desse jeito, o que você vai fazer? Você vai pegar ela e vai, ó, afastar um pouco os nós. Que daí ela vem e fica retinha depois.
ela fica torta por conta da nossa tensão dos nossos. A gente acaba apertando muito, ela acaba ficando tortinha. Mas daí você fazendo isso, ela já fica mais certa. Ó. E fica assim, já fiz alguns aqui. Agora, bora completar todos os outros, fazendo o mesmo processo. Nosso pendente já está pronto, agora só falta a gente cortar os fios. Aqui eu fiz as minhas correntes dando 30 centímetros, deu 30 centímetros. E eu vou acabar cortando ele com uns 36 centímetros, porque eu quero que aqui a minha correntinha acabe antes, né? Então eu vou cortar ele mais ou menos aqui. E agora eu tenho, né, duas dicas, duas observações para você. A primeira é que caso você queira ele maior do que 36 centímetros, né? Com aqui, ó, em macramê maior do que 36 centímetros, a minha sugestão é que você corte com os fios um pouco maiores. Então, você pega aí a diferença entre o tamanho que você quer e o que eu cortei e acrescenta nos fios iniciais, tá bom? Porque aqui eu vou dar certinho a metragem para você fazer com os 36 centímetros apenas com algumas sobrinhas, tá bom? Porque o meu aqui, ó, ele sobrou bastante e eu não quero que o seu sobre bastante aí também, pra gente economizar fio, né, gente? Que é importante também para ter uma produção sustentável, já que o nosso fio é super sustentável. A minha outra sugestão aí para você na hora de cortar é bem simples, que vai ajudar aí você a fazer o seu corte. Você vai vir aqui onde estão a nossa faixa, você vai medir até aonde você quer. Então eu vou medir aqui, ó, até os 36 e eu vou vir aqui e cortar nos 36. Então cortei. Agora eu venho para minha outra faixa e corto aqui os 36 também. E dessa forma, eu tenho agora aqui, ó, uma linha reta para cortar esses de trás. Então, eu vou até baixar aqui, vou alinhar eles e cortar. E dessa forma, ó, ele fica retinho. Agora é aplicar essa mesma dica ao longo de todo aqui o nosso pendente. Então, bora lá. E agora sim, está pronto o nosso pendente. E você pode recomendar aí para sua cliente pendurar ele em uma mão francesa, por exemplo, que fica bem bonito. Dá para pendurar direto no teto. Ou até mesmo você combinar aí com ela de fazer essa parte aqui do nosso nó escondido um pouco maior para ela conseguir pendurar direto no teto com um ganchinho. Então fica bem lindo. Imagina para um quarto de bebê isso, gente. Eu achei que fica maravilhoso. E é claro, você pode fazer em várias outras cores do espesso. Essa aqui é apenas uma sugestão. A cartela de cores é maravilhosa. E vai deixar aí a sua cliente doidinha para escolher qual que ela quer. E agora me conta o que você achou desse pendente aqui e em qual cor você vai produzir o seu por aí.